Deezer chegou na City Banda Larga. Mais velocidade e mais entretenimento. 300 mega por apenas R$ 99,90 e ganhe acesso ao Deezer Premium. É muito mais internet e diversão para a sua casa com um valor que cabe no seu bolso. Assine já 84 4042 1002. O Deezer... Fala, galera. Começando aqui mais um podcast esquerdo. Tava aqui com na CTV, saudade, mano. Tava... 2 semaninhas já? Rapaz, foi complicado essa semana, né? Semana lá. Santa aí, feriado. Feriadão prolongado, você com a nova rotina. O negócio tá puxado. calculado. Mas é isso aí, tamo na ativa, né? Tô tendo a oportunidade de fazer uma licenciatura que era uma coisa que eu queria há muito tempo, né? E aí eu comecei a estudar essas semanas e aí a gente teve que dar uma sossegada na diária na rotina, é isso aí, pra cara. ver, Mas que bom que estamos de volta, né? E o podcast Esquerdo, que é um oferecimento da City Banda Larga, né? A melhor internet de Banda Larga de Macaíba. Se você quer confiança na sua internet, é a City Banda Larga, né? Com certeza. E tá com promoções aí, né, cara? Tá cheio de promoções. Você assinante da City agora vai ter direito ao Deezer, né? Entra lá no link da descrição, né? só novidade. Você já é cliente, indica um amigo, ganha porcentagem de desconto na mensalidade, tá? Pode ficarem à vontade lá. O link tá na descrição para conhecer a City, beleza? E também nossos amigos lá da... Eu ia dizer Original Volpe, cara. Red Note, né? Nova marca aí, né? A Original Volpe, ela mudou o nome, mas... né? Continua na mesma pegada, manteve a qualidade. Foi só uma questão burocraticamente de nome, ficou até mais charmoso agora, né? Você também que tá curioso para saber o porquê que mudou o nome, clica no link da descrição e saiba mais sobre e a galera já tá vendo aqui nossos convidados especiais de hoje, né? Hoje a gente tá bem acompanhado. Hoje a gente tem duas convidadas aqui especial, Caliana e Ana Cecília, né? A bebezinha dela aqui. Hoje o assunto que a gente trouxe hoje aqui, um assunto muito pertinente, né, James? Pra gente conversar aqui um pouco. É uma questão que envolve não só aqui nossa cidade, mas é uma questão de abrangência nacional e internacional, né? E um assunto que vem muito sendo discutido esse mês, que é um mês de conscientização sobre essa temática, né? E a gente trouxe hoje aqui uma mãe, né, de autista. Isso, é assim que se fala? Mãe atípica. Mãe atípica, né? E aí a gente trouxe até para conversar e para tirar algumas dúvidas sobre... Exato, sobre você que tem questões, dúvida, né, sobre questão do autismo, eu tava até conversando aqui no off, como é que se fala, se é espectro autista, se é espectro autista. Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, você que assim como eu, assim como o Agno tem bastante dúvidas sobre esse assunto. A gente tava devendo esse assunto aqui, né, a gente já vinha querendo trazer uma pauta dessa aqui pro Deixe Quieto. Hoje a gente tem a oportunidade, então sintam-se à vontade, né, para tirar suas dúvidas e é isso. E aí, Caliana, vamos começar. Caliana, né? Isso. Vamos começar aqui nossa conversa. Como foi para você descobrir essa novidade aqui, assim, para você? Porque a gente imagina que o pai ou a mãe, quando ela tá no período de gestação e a criança nasce e vai desenvolvendo, e às vezes é imperceptível, né? Ou até um tempo atrás não se discutia isso. Eu acho que a temática do autismo é até uma temática nova, apesar de a gente saber que não é tão novo assim, né? A gente vê que lá fora, nos Estados Unidos, tem até uma continha, né? Que eu acho que para cada 6 crianças, ou é 4, uma é, né? Uma desenvolve o espectro autista. Para você, como é que foi esse início, essa descoberta? O autismo, ele tá na minha vida desde os meus 15, 16 anos. Eu tenho uma prima que é autista, hoje ela tem 17 anos, Yasmin. E a gente, naquele tempo, né, há 15 anos atrás, era muito difícil ou não se ouvia falar nada sobre isso, né? Então foi uma batalha muito grande da minha tia. E aí a gente foi acompanhando. Quando eu engravidei, minha gestação foi tranquila, tudo dentro do esperado, ele nasceu, né? E aí vem a expectativa do desenvolvimento, que qualquer mãe vai acompanhando, né? Mês a mês, vai vendo se está se enquadrando. E com o Jean não foi diferente. Eu fui fazendo, né, esses acompanhamentos com ele e comecei a notar, assim, que tinha algo diferente nele quando ele tinha 8, 9 meses. E só fazendo uma breve, a gente mostrou a Ana Cecília aqui, mas na verdade o seu filho que tem o autismo, né? Inclusive depois a gente vai até discutir sobre isso, que a gente estava falando no off, se a gente fala que a criança tem autismo, se ela não tem, como é o modo de falar, né? Mas só para deixar bem claro para o pessoal, é o seu outro filho, né? Mais velho, Jean Carlos, ele hoje tem 5 anos. Né? E quando ele começou a sentar, ele não se arrastava.
E a primeira coisa que a gente notou foi que ele não tinha interesse por brinquedos. Ele não se interessava por brinquedo, ele apenas tentava pegar uma vez, se não conseguisse ele desistia. E aí a gente viu que ele ria para lugares tipo canto de parede, né? Quando ele começou a andar, ele andou dentro do esperado, mas ele andava e corria de um lado para o outro e muitas vezes balançando a mão, que é a estereotipia. E voltando assim, quando ele era da idade mais ou menos de Cecília, ele movimentava muito braços e pernas. Movimentos assim, tipo sequenciados, repetitivos, né? E aí foi quando ele falava, com 1 ano, ele falava mamãe, papai, e ele parou de falar. Com 1 ano e 3 meses ele já não falava mais nada. E aí minha tia, né, ela veio conversar comigo, minha mãe também, e aí a gente decidiu procurar um neuro, né, foi o neuropediatra. Eu fui para 3 neuros, porque 2 delas, que foram as primeiras, elas disseram que não era, que autismo era moda e que meu filho não tinha nada. E, querendo ou não, o que elas me disseram, de certa forma, vem o alívio. Porque a gente não quer que um filho nasça com autismo. É muito difícil, né? É muito, assim, desafiador. Porque a gente não sabe nem o que é direito. Nem os próprios responsáveis pela saúde sabem o que é. E aí, quando a gente foi pro 3º neuro, aí ele falou, né, que ia encaminhar ele pro psicólogo, pra fono, e que ele tinha, sim, sinais de autismo. E aí a gente já começou a intervenção. Ele começou a intervenção dele com 1 ano e 8 meses. De lá pra cá, aí a gente vem acompanhando. Ele, pelo diagnóstico, ele é autista nível 2, né, que ele precisa de um suporte mais constante. Ele não consegue ainda tirar a roupa sozinho, não consegue vestir. Ele agora já consegue ir no banheiro só, mas ele tem muita dificuldade para fazer o número 2, que ele às vezes não consegue chegar até o local logo e acaba fazendo na roupa. Ele fala palavras aleatórias, assim, tipo, aleatórias assim, ele não forma frases. Comer, ele faz só comer. Ele não diz, mamãe, eu tô com fome. Nem toca em nada do corpo dele para dizer. Não, pessoal, fiquem cientes que de vez em quando aqui vamos ter interrupções de Cecília, viu? E aí ele não consegue conversar, que hoje é a nossa maior dificuldade. É a conversa, que ele não consegue nos passar o que está muitas vezes acontecendo com ele, né? E também a questão do sensorial dele, que é muito aguçado e sempre tem crise, principalmente quando muda de ambiente. Acho que uma coisa muito importante que você já falou, né, e eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, porque às vezes, como você disse, o pai ele não tem uma certa barreira em querer entender que a criança ela tem uma certa, né, ela pode estar carregando alguma certa o espectro autista em si, né? E aí sobre a questão da observância, de você perceber alguns sinais e encarar aquilo como pode ser que seja, né? E aí se encaminhar. Você já tinha sua prima na família, então você já tinha uma expectativa do que poderia vir a ser a atitude do seu filho, né? Mas aí muitos pais eu acho que embarreram nessa... não, é apenas alguma outra coisa. Inclusive, Iago, só para complementar essa sua pergunta, e muito importante, a gente vinha falando aqui antes da gravação de exemplos, né, de pais que têm esse receio do filho ser autista e acaba que nem procura saber com medo da resposta. Né? É a questão da aceitação, eu acho, né? E é muito grande o número de pais assim, pais e familiares. Porque eu sou grata a Deus pela minha família e a família do meu esposo. Porque muitas vezes, mesmo sem eles ter informações, né? Às vezes sai alguma coisa assim, tipo que de outra pessoa de fora soaria como exclusão, mas deles é porque eu sei que realmente não tem informação. Porque a família é um ponto essencial. Nós, mães e pais de autistas, e os autistas somos muito excluídos. O que acontece depois do diagnóstico, que muita gente fala, é o momento do luto. Porque é uma coisa que você não sabe como é que vai ser. Você não sabe como é que vai enfrentar. Começa a se questionar sobre coisas do futuro, como é que vai ser, né, e tal. Vem aí a aceitação. Por isso que muitas vezes a maioria das famílias atípicas são formadas por mãe e filho ou filha. Porque o companheiro abandona, a família exclui, entendeu?
e acaba só aqueles dois lá, perdidos, sem saber o que fazer, né? Eu comecei a observar, eu já tinha, né, o exemplo da minha prima, então, graças a Deus, a minha família me acolheu. Foi muito difícil você chegar numa consulta ansioso pra ouvir, tipo, não se preocupe, tá tudo bem com seu filho tá normal, tá tudo tranquilo. E você escutar outra coisa, né? Seu filho é autista. E aí você fica, e agora? O que eu vou fazer? Né? Exato, e eu tenho, como eu tinha falado, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down e, tipo, eu lembro que 15 anos atrás, né, quando ele nasceu, o síndrome de Down é um pouco diferente, porque a obstetra ela já percebe na hora do nascimento, né, até pelo aspecto físico. E assim, eu lembro que foi um baque para minha mãe e para o meu pai. Mas assim, não a questão da aceitação em si, porque a aceitação, pelo menos na minha família, foi fácil nesse sentido, porque não tem muito o que se fazer, né? A criança nasceu, é só acolher, né? Para muitas famílias é difícil isso, mas para mim não. Mas é a questão da dona de casa, assim, em si, porque, como até a gente estava falando no começo, né? A mãe, ela passa a ser mãe, passa a ser psicóloga, tem que ter um acompanhamento diário, né? Tem que ir para a pai, tem que ir para psicólogo, tem que... A gente não para. Exato. É 24 horas. E é tão forte essa questão do autismo que o que acontece na cabeça do pai e da mãe, né? Que acompanha. Na nossa cabeça, a gente quer estimular aquela criança 24 horas por dia. Qualquer brecha a gente quer estimular. Porque é muito difícil, assim, a gente parar. Porque, assim, o que eu tô tentando passar? E é igual um vídeo que tem. Enquanto você leva seu filho no futebol, eu tô levando o meu na terapia. Mas eu queria levar o meu no futebol. Né? Mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele tem questões sensoriais que ele não consegue interagir. Eu queria chegar na escolinha hoje do meu filho e a professora dizer, mãe, Jean fez essa atividade. Entendeu? Mas o que eu escuto é, mãe, a gente tentou fazer essa atividade com o Jean e a gente conseguiu 5%. E pra mim isso já é, nossa, o que às vezes é besteira, né? Pra gente já é uma coisa, caramba, ele conseguiu, tá valendo a pena todo o meu esforço. E é uma coisa que eu acho que é unânime entre as mães e pais, é você pesquisar, né? 24 horas pesquisando o que eu posso fazer em casa para estimular, brinquedos que possam estimular. Eu já comprei 1001 brinquedos, que na maioria ele quebrou, caríssimo, mas eu consegui tirar pelo menos 1% daquele brinquedo. Sim. Ele aprendeu alguma coisa. Não, e aí como você falou no início, né, sobre o seu filho ele ser grau 2, né? Eu acho isso, que você falou. nível 2. Nível 2. E aí tem essa divisão também, né? Tem. Quanto mais alto, mais, digamos, complicado. Mais o nível de suporte. Mais né? precisa de suporte. Antes era grau, hoje são níveis Sim. de suporte. Porque o nível leve, ele tem mais a questão, assim, não atrapalha muito na escola, ele consegue se comunicar, ele tem mais a questão de ser mais retraído, de não desenvolver algumas atividades, assim, simples, mas consegue desenvolver facilmente com ajuda. Aí o nível 2, que é o nível que Jean se enquadra, ele não consegue se comunicar, ele fala palavras soltas, né? Ele tem muita resistência à mudança de ambiente. Então, por exemplo, eu vou cortar o cabelo com o Jean. Eu tenho que passar uma semana dizendo, Jean, a gente vai cortar o cabelo. Aí eu faço tic, tic. Aí pego na cabecinha dele, pra ele lá na hora, ele saber que minha mãe programou isso, ela já vem me dizendo, eu já tô ciente. E mesmo assim ainda acontece de ter que parar, ter que dar um celular, ter que cantar, ter que pular. Entendeu? Jean, ele é muito assim, que é o nível 2. E o nível 3 é o mais severo, né? Que o nível de suporte é bem maior, quando eles não conseguem fazer quase nada só, que é tipo, ir no banheiro só, eles não conseguem se comunicar de nenhuma forma, aí aumenta as crises, porque se você não consegue se comunicar, você tá falando com ele e ele não tá conseguindo entender, você vai se estressar, Sim. né? Poxa, eu não queria ir pra tal canto, você consegue falar isso? Eles não conseguem. Então, é uma coisa que incomoda eles e eles, como não conseguem expressar, vem a crise. Eu li em algum canto que existe uma dificuldade em relação a como você falou, às vezes é coisa simples,
né, para a sociedade em Sim. geral é tido como coisa simples, mas para eles é uma barreira, às vezes como um simples abraço, Sim. né? Tem muitos que eles têm uma resistência ao simples fato de abraçar. E aí eu vi A Cecília quer falar. a gente se preparando para nossa conversa, né? Quando o André Arruda, até agradecer André Arruda que está no nosso estúdio, quando ele e Renana tiveram a ideia de fazer essa entrevista com você. E aí a gente foi procurar sobre algumas coisas e ver a emoção de um pai por ter sido abraçado por uma criança que ela não tinha essa rejeição ao abraço, porque é sensorial, né? Isso. É não gostar daquele Do toque, contato, do do contato, né? E você passou por isso, teve algum Jean, momento ele assim? tem pouco, mas ele tem. Tem até um vídeo que tá no meu Instagram, que tem uma parte do vídeo que eu tô cantando pra ele tá em pé assim do meu lado, e ele vem, me dá um abraço e me beija. Aí até no vídeo parece eu na hora assim, olhando assim pra ele, Susto, como não, se assim, eu não acredito não. E também depois dela, ele tá conseguindo superar porque ele não aceitava o toque dela. Ele geralmente aceita muito o meu, do pai dele, né, das pessoas mais próximas. E ele gosta muito da figura masculina, então geralmente com homens ele consegue interagir um pouco mais. Mas com ela, hoje ele já consegue abraçar, ele consegue dar um beijo nela, ele se preocupa com ela, né? Ele tá lá na minha mãe esse final de semana, que como eu disse, minha rede de apoio é maravilhosa. E ele, quando eu ligo, ele não pergunta mais por mim. Ele pergunta por ela. Ele quer ver ela na chamada de vídeo, né? Então ele já consegue brincar, né? Então pra mim isso é muito assim. A vinda dela Isso, ajudou completou. Completou. Por isso que a gente tava falando antes. A importância da interação social. A importância da sociedade incluir essas pessoas, né? Porque eles se sentem abraçados, eles vão em algum momento se sentir à vontade, né? Ele brinca diferente, tem comportamentos diferentes, mas são crianças, são adolescentes, assim como qualquer outro, né? Eles têm vontades, eles têm desejos, que muitas vezes a gente diz que é diferente porque não é o que a sociedade diz que é normal. Pois é. Mas para eles, aquilo é a forma normal deles Exato. socializar. E ele já estuda, né? Estuda, desde Foi difícil para você arranjar uma escola que abraçasse ele, porque eu lembro que com o meu irmão a gente achou um pouco de dificuldade achar uma escola que se adaptasse, por assim dizer. Sim. Não é que as escolas não se adaptavam, mas era uma escola que a gente sentisse a confiança de mandar ele para a escola, porque lá ele vai ficar só, né? A gente não sabe como ele vai ser tratado, né? A gente não tá ali. Isso. Para você também foi difícil ou... A primeira vez que eu coloquei Jean na escola, ele tinha acabado de fazer 2 anos, né? E eu trabalhava e como ele tinha dificuldade de falar, e estava nesse período ainda sem o laudo fechado dele, a gente colocou ele na escola, aqui em Macaíba mesmo. Então, não tinha certeza de, olha, Jean é autista, Jean está fazendo a investigação. A gente foi acolhido, né, como, assim, tem um acolhimento e tem a questão da escola se adaptar, né. Tem um acolhimento de dizer, eu vou receber seu filho vai ficar aqui. Mas não tinha, muitas vezes, a questão de atividades voltadas para Jean, já que Jean não consegue pintar. Ele não gosta de pintar, ele não gosta de caderno, ele é muito visual e a mente dele, a memória dele é muito boa, então ele grava muito. Mas para pintar e escrever, nem coloque que ele não gosta. Então não teve essa adaptação. Aí veio a pandemia, Jean ficou sem ir para a escola, Jean perdeu 50% das terapias, né, porque a gente não tinha como ir ao local. Eu estava até falando, ele é acompanhado no Anitta, e a Fono, o que conseguiu de ideia era eu gravar, ela me passar o que tinha que ser feito e eu fazer com ele em casa, né? Aí depois da pandemia, voltei a colocar Jean na escola, né? Hoje ele está nessa escola já faz 3 anos e assim, é uma escola que eu indico a todo mundo, porque eu vejo que a escola está se adaptando a ele. Não é ele que está se adaptando à escola. Pra você ter noção, ano passado eu gastei R$700 de livro. Aqui em Macaíba, essa escola? Aqui em Macaíba. Eu gastei R$700 de livro. E a própria professora dele esse ano, né, e a diretora, disse, olha, se não você acha que não dá certo comprar livro pra Jean, a gente vai adaptar as atividades dele. E Jean faz atividades adaptadas na escola.
né? Elas incluem Jean. Qual a escola? Só pra gente parabenizar. Já que, né, vamos... Não, é importante falar. É É importante. importante falar. Eu sempre Vamos dar essa digo, moral, eu né? sempre falo a todas as mães que eu encontro que têm dificuldade com a escola, a creche berçário Pedidos. Né, os profissionais de lá, as profissionais, são muito acolhedoras. E assim, eu nunca tive problema, nem medo de dizer assim, eu vou deixei Jean hoje na escola e fiquei com medo. Não, porque eu sei que tudo vai ser passado pra mim e elas buscam, né? Não tem só Jean de autista esse ano na escola, antes só tinha ele. Hoje tem uma criança com TDAH, que também é um transtorno, e tem outra criança com autismo também. E tá sendo assim, Jean evoluiu muito depois que foi pra lá. Jean consegue interagir com os coleguinhas. Caliano, ele participa de todas as atividades? Não. Mas eu vejo que meu filho não é excluído. Não, eu acho que o principal ponto é esse, né? Isso. Tudo bem que, sei lá, tem alguma escola que não esteja se adaptando àquilo, mas pelo menos não exclua a criança, né? Pra você ter noção, a maioria das atividades, dancinhas, tipo dança de Dia das Mães, de Natal, eu danço com ele. Elas deixam participar, porque ele dança comigo. Quando é alguma coisa que eu não tô presente, a professora coloca ele no braço, entendeu? Coloca ele no braço, por mais que ele fique chupando o dedinho dele com a cabecinha na maioria das vezes deitado, ele tá participando, ele tá vendo os coleguinhas fazer, né? Porque é muito ruim você ver, por exemplo, postaram uma foto da salinha do meu filho. Meu filho não tava. Por que que ele não tava? Ah, porque ele não quis. Certo, e vocês fizeram alguma outra coisa com ele? Vocês tentaram de que forma? Né? Porque na maioria das vezes vê que o autista não quer participar, ele tá retraído, então vamos deixar ele lá no canto dele. Não é assim, gente. A gente vê um problema no geral, no contexto educacional no país. E aí, uma criança que ela já carrega uma condição como essa. E aí você sabe que seu filho vai crescendo, ele vai aprendendo ali no tempo dele, mas aí ele vai chegar numa série mais avançada, né? Daqui a um tempo ele vai chegar num... E aí, será que a educação brasileira, no geral, ela tá preparada para isso? A gente sabe que... assim, em casa, o que eu percebo muito é o seguinte. Meu irmão, ele tá indo para o... Licença aqui pra dar de mamar. Não, fica à vontade. O que acontece muito com o meu irmão, por exemplo. Ele tá indo pra 4ª série agora. Criança de 4ª série, ele já tá fazendo conta, já tá somando, já tá subtraindo. E meu irmão, ele não sabe nem ler nem escrever ainda, né? Devido ao grau da síndrome dele. Sim. Aí eu fico me perguntando às vezes assim, poxa, ele vai chegar na 6ª série, vai pro ensino médio sem saber ler, só porque o MEC, não, é por causa da idade, tem que avançar, tem que... Sim. Aí eu fico me perguntando às vezes, poxa, será que é assim? Eu acho que está errado de alguma forma. Acontece isso com você também? Você teve essa preocupação? Porque lá em casa a gente tá tendo essa preocupação agora. Acontece assim, com o Jean não muito. O Jean tá conseguindo acompanhar a turminha. Com algumas dificuldades, mas consegue acompanhar de certa forma. Mas minha tia teve essa dificuldade. É o que a gente questionava. Como é que Yasmin vai para um... No caso, ela tá com 17 anos, ela deveria estar no 2º, 3º ano. Já concluindo por aí. Como é que Yasmin, pelo MEC, tem que estar nessa sala que ela não se enquadra? O nível mental dela, ela tem retardo mental, é de uma criança de 3, 4 anos. Então, como é que ela vai estar numa sala de ensino médio, gente? Né? Então, ela vai só para cumprir presença? Não tem como. A gente tem que se adaptar. Ah, ela tem essa idade mental, então o estudo tem que ir de acordo com a idade mental dela. Ela precisa ir para a escola, ela vai. Ela não vai ficar sem ir, né? Mas isso é uma barreira, né? Porque tem que acompanhar. Não, a gente quer que ela aprenda o que está na capacidade dela. É o nível mental de 3, 4 anos, então ela vai estar na sériezinha de 3, 4 anos aprendendo aquilo. E hoje ela já sabe escrever, né? Ela consegue já ler algumas coisinhas e se comunicar bem, né? Mas isso foi muito difícil, porque hoje as escolas já aceitam. A maioria não está preparada para receber, mas aceita. E antes eles não aceitavam. O que acontece mãe... Eu imagino, eu acho que era exatamente o que você ia falar. O pai chega numa situação da escola e dizer, não, a gente não tem profissionais. Não é nem isso. Venha buscar seu filho, porque ele está extremamente estressado e não tem como ficar com ele aqui. Desconhecimento total sobre o caso. E
Acho que isso é que... Ninguém tá nem aí se você está pagando, se você não tá, se você tem direito, se você não tem direito. Ele, antigamente, na maioria das vezes, queria se livrar do problema. Entendeu? Porque um autista em crise, ele, na maioria das vezes, ele joga as coisas, ele se bate alguma outra pessoa, né? Ele grita. Então, o que acontece também é, as pessoas têm medo. Não vai nem perto. Então, liga pros pais e eles vêm buscar e eles se viram. Não tem aquela coisa, mãe, o que é que eu posso fazer com o Jean? Jean tá, aparentemente ele tá com uma crise. O que é que acalma ele? Não tem isso. Venha buscar. Complica, né? A gente vê que realmente a escola ela não tá pronta, né, para lidar com... O autismo, ele precisa em qualquer canto de uma equipe multidisciplinar. A gente acompanha os nossos filhos com psicóloga, com fono, com terapeuta ocupacional, com assistente social, porque o autismo não é só, a condição não está só naquela criança, ele está na família inteira. Porque uma coisa que tem se discutido muito, autismo em rico e autismo em pobre. É totalmente diferente. Isso, imagino muito. Não, já que você está puxando por isso, eu tô até falar da nossa amiga Lília, né? Lília faz parte do grupo que você estava citando aqui, a gente estava falando em off, né? Que a Kaliana tem um grupo de mães, né? Para dar apoio também, conversar sobre e se ajudar em alguns termos aqui em relação à nossa cidade. E eu estava conversando com Lília, e Lília também, né? Uma mãe atípica, né? Eu vi Maria Helena crescer, né? Sou casado com a prima de Maria Helena. E Maria Helena é uma menina que ela carrega, né, o espectro, foi diagnosticado de forma tardia, o dela também, né, os médicos davam vários, assim como o seu também, não, é isso, é aquilo, e hoje eu acho que ela tá fechando o laudo dela, né, de autista, que carrega o espectro autista. E aí, conversando com Lília, e a gente chegando nesse assunto, e Lília dizia, Agno, o meu caso, acho que é o seu também, vocês têm um plano de saúde para o filho, né? O filho de vocês, eles têm um plano de saúde, é atendido por uma gama de profissionais, e aí já tem já carrega toda essa dificuldade. E para quem não consegue pagar um plano para o filho? Quem né? espera uma consulta às vezes 8 meses. E isso não é só aqui, é mundial. Mundial sim, né? Porque nacional, vamos dizer, porque o Brasil ele tem muitas falhas. Né? Não é só Macaíba, não é só Rio Grande do Norte, é Brasil. Né? A gente sabe que a saúde da gente, na maioria das vezes, é muito defasada. E o autismo, ele não é uma coisa que é regra. Né? Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma doença e a gente sabe que essa doença se manifesta de tal forma. O autismo em Jean se manifesta de um jeito e Maria Helena se manifesta em outro. Né? Nadia e André se manifesta em outro. E não tem nada, não é regra. Meu filho, por exemplo, nunca andou de ponta de pés. Entendeu? Então, assim, a gente não tem profissional. Aí você espera, na maioria das vezes, 4 a 8 meses uma consulta com a neuro, para a neuro lhe encaminhar para as terapias, porque o laudo só fecha com a avaliação dos demais profissionais. E aí marca uma terapia para mês que vem, a outra só vai conseguir daqui a 2 meses. E o nosso filho e a gente sofrendo. Porque o autismo, ele regrede ou ele avança, de acordo com o tratamento que se dá. Se eu deixo o tratamento de lado, claro que ele vai ficar severo. Porque ele não tem um acompanhamento, a gente não vai saber tratar a crise. E vai piorar, a gente não vai saber como estimular. Agora, se meu filho, na maioria das vezes, tem um plano de saúde, tem uma rede de apoio que vai lá, pesquisa, né, traz inovação, tem uma prima que é professora e tá lutando para ver umas atividades para ele, tudo é totalmente diferente. Mas tem famílias que o companheiro abandona, o restante da família exclui, porque é muito difícil o autismo, e fica a mãe e a criança, sem condição financeira e sozinha. E um ponto que eu acho que é até interessante a gente tocar, por exemplo, o meu irmão com síndrome, ele recebe um abono do governo, né, que o povo até diz que é aposentadoria, mas não é uma aposentadoria, né, é um benefício para ajudar, como se fosse uma ajuda de custo, alguma coisa assim, né? E até falando um pouco da nossa amiga Lília, ela tá com uma grande dificuldade, né, em ser aprovada, em conseguir isso. Você também já deve ter passado por isso, né? Eu dei entrada e tô há mais de um mês esperando o resultado. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que provar que, tipo, tá passando fome.
Eu toquei nesse assunto justamente por isso, né? Porque se pra gente que tem certa condição é difícil, avalie pra uma pessoa que, tipo, não tem condição nenhuma, às vezes, sei lá, numa família que os pais são analfabetos, mora no interior, que já é difícil chegar numa capital, avalie o que esse pessoal sofre, né? Isso. É toda uma... Nesses interiores não tem atendimento. Macaíba é Grande Natal, né? Região metropolitana. Mas imagina aí um interior tipo, sei lá, São Rafael, lá no Alto Oeste. Será que tem psicólogo? Será que a prefeitura, em quanto tempo a prefeitura disponibiliza o neuropediatra para aquelas crianças? Entendeu? É muito difícil a nossa situação. É muito difícil. E sem falar que no plano de saúde também tá difícil. Porque... A gente vinha falando sobre isso, né? E... meu filho é acompanhado no Anitta e doutora Celina passou, que é a neuropediatra, ela passou terapia ABA, que é uma terapia mais intensiva, né? Que tem grandes resultados com autismo. Passou fono, especialista em apraxia, que é a questão da fala em si, em conseguir falar corretamente. Formar frases. Isso, formar frases. E psicomotricidade. Porque, no caso, entra a linguagem não verbal. Porque antes do bebê falar, ele desenvolve a linguagem não verbal. Que é imitar, né? É sorrir pro que você faz. E na maioria dos autistas, eles não fazem isso. Não aponta. Meu filho nunca apontou, meu filho nunca imitou. Né? Tipo, uma criança, quando ela quer alguma coisa, eu quero isso aqui. Ela aponta, ela Ou mostra, então, se ela não fala, ela pega, ela consegue apontar. Sim. Os autistas, na maioria, não conseguem. E eu já tô há 1 mês esperando a resposta do plano de saúde. E talvez não seja aprovado. Né? E não é o plano que vai fazer, é uma rede credenciada. E aí você tem que esperar o profissional, você tem que esperar o plano dizer qual vai ser aquela clínica, aí vem horários, vem tudo. Olha a dificuldade. E pra você que já paga por um serviço. Isso. Avalie para quem depende do SUS. Aí entra a questão também do benefício, do BPC. Na maioria das vezes a gente é negada. Mas como é que a gente vai trabalhar? Se a terapia ABA do meu filho é 4 vezes na semana. Ele está participando de uma pesquisa que é todos os dias de manhã no Anitta. Como é que eu vou trabalhar se eu tenho que ir para essa pesquisa e de tarde para terapia? Eu não tenho como trabalhar. E como é que eu vou me manter? E se trabalha, como é que vai ficar o filho, né? O acompanhamento. Como a gente conhece Lili, a gente acompanha e sabe que é constante, a rotina, né? É diário, É todos os dias, só para no final de semana. E olhe lá, porque se tiver vaga ainda no final de semana, tiver uma terapia, a gente quer colocar. Porque a gente quer o bem-estar do nosso filho, quer que ele melhore, né? Autismo não tem cura, quer que melhore a condição dele, né? Que ele consiga se comunicar, que ele consiga fazer as coisas que outras... O básico, né? Que ele consiga fazer que outras crianças conseguem fazer, né? Que ameniza as crises, né? Isso. Então, assim, é muito difícil. É uma coisa que vai desencadeando outras. A gente não tem atendimento de qualidade, aí a gente não recebe o benefício, a gente tem que pagar um plano de saúde, mas a gente não trabalha e não recebe o benefício. Como é que a gente fica? Não, e aí tem toda uma questão de custo também para levar, né? E aí a gente se depara com um problema que estava acontecendo aqui na nossa cidade. Eu espero que tenha sido sanado, né? Porque como a gente conhece pessoas mães atípicas, né? E a gente pôde acompanhar de perto um problema que estava acontecendo aqui, que era a falta de um transporte para essas mães levar os filhos, né? E isso se arrastou durante um certo tempo. E aí como é que foi durante esse período? Acho que foi pós-pandemia agora, não isso. foi? Acho que eu foi. nunca solicitei para Jean, porque Jean faz tratamento no Anitta. Sim. E ele estava sem um plano de saúde, retornou agora e eu estou justamente aguardando as terapias, né? Para solicitar até a vaga no carro. Conheço algumas pessoas que iam, né? Realmente tinham parado, mas agora, se eu não me engano, já normalizou. Mas aí vem a questão. Tem um ponto, tem um horário de sair, tem um horário de voltar. Porque também o carro não tem condições de ir e vir todas as vezes. Aí entra uma questão do autismo. Eles não conseguem esperar. Então, por exemplo, meu filho, ele chega lá no Anitta, a consulta dele, a terapia é de 10 horas. Eu chego de 9h59. Porque ele mesmo já vai pra sala e já fica lá, entendeu? Porque se demorar, ele vai bater em todas as portas, ele vai tentar abrir até ele entrar.
Não, e outra que tem a questão do carro também, né? Do transporte. Né? Temos que eles têm essa dificuldade do espaço, do transporte, né? A ida e tal. Pronto, eu tinha muita dificuldade com o Jean no caminho antes ele fazia terapia, porque a gente tinha o plano, aí ficou sem o plano, ele veio pro Anitta, aí agora retornou. Porque ele não queria ir de ônibus, aí eu tinha que pagar Uber. No dia que eu ia de ônibus, eu tinha que cantar o caminho inteiro. Eu não podia parar de cantar, porque quando eu parava de cantar, ele sentava e não andava. Porque quando ele subia no ônibus, eu acredito que seja isso, quando eu cantava, ele de certa forma conseguia se organizar diante daquela bagunça da movimentação do ônibus. Né? Porque quando ele via que a gente ia de ônibus, ele já pegava na minha boca, como se comece logo a cantar. Aí eu começava a cantar, ele conseguia subir, mas aqui acolá ele se estressava e tudo. Então, é um entrave muito grande que a gente tem, porque eles não esperam, eles não conseguem entender aquilo que a gente tá chegando, que a gente precisa Se de ônibus. pra gente é estressante andar de ônibus, imagine pra uma criança que tudo dela é mais aguçado. Ele vê isso aqui, vamos dizer assim, de certa forma maior. Quando eu falo numa entonação mais forte, ele já acha que eu estou gritando com ele. Quando ele vai no shopping, aquelas luzes pra ele é muito mais forte, é muito mais alto. Tanto é que eu nem levo ele no shopping, porque ele fica muito agitado. Muito, muito, muito agitado. Ele fica nervoso, olhar para um lado, olhar para o outro e às vezes não consegue se controlar, não consegue se organizar. Né? Eu ia perguntar a você a questão da sua rotina. Por exemplo, a gente tá numa entrevista, você já tá dando de mamar, tava cuidando da sua filha. Em casa, como é pra você? Tipo, lidar com o Jean, lidar com ela, que é uma filha, né, recém-nascida, por assim dizer. E como é que é todo esse processo pra você? Eu acho que ela se vira nos 30, assim, né? Sim. É muito difícil e cansativo, principalmente no início, né? Hoje ela já tem 9 meses, eu já consigo me virar. E eu tenho muita ajuda da minha família, das minhas irmãs, da minha mãe, do meu pai, né? Que no final de semana eles fazem questão de... Não todos, mas sempre que dá, levam o Jean, aí eu consigo descansar um pouquinho, né? Ficar mais tranquila com ela. Mas assim, como tá sendo hoje, né? Minha rotina, ele tá indo para essa pesquisa no Anitta, que é um estudo que eles estão fazendo com estimulação transcraniana, que é, ele recebe correntes através do eletrodo para Cuidado. estimular as áreas que o autismo ou não cria ou não consegue desenvolver. Então, aí minha mãe tá vindo ficar comigo esses dias. Aí eu deixo ela com minha mãe e vou com ele pro Anitta, porque na maioria das vezes ele só consegue ir comigo. Não rende tanto quando vai com outras pessoas. Sim. E aí eu vou pro Anitta, chego, fico com ela um pouquinho, dou almoço a ele, arrumo pra ir pra escola, aí ele vai pra escola. Aí quando ele chega, aí ele quer a atenção, né? Ele quer brincar comigo, aí hoje tá bem mais fácil porque ele já quer brincar com ela. Mas é uma correria. Às vezes quando eu venho parar, é meia-noite, 1h, eu sempre digo a André, eu só consigo falar depois que eles dormem. Pode ficar à vontade, tá? Pra acalmar ela. Depois que eles dormem, eu consigo parar, consigo resolver minhas coisas, assim. E as coisas de casa a gente vai fazendo o que dá, né? A gente vai... E é muito bom a gente conversar com uma pessoa que tem essa rotina, né? E até a gente... passar um pouco para as pessoas o que é essa sua rotina, porque, por exemplo, as pessoas às vezes romantizam situações, né? A gente vê famosos que têm filhos autistas e que, tipo, passam uma rotina super tranquila. Ah, fulano é tranquilo, ó, ele faz isso, faz aquilo. Mas é bom a gente passar para o pessoal essa realidade, porque muita gente não sabe, muita gente não tem noção do quanto é difícil, né? Gente, o autismo não para nem um minuto. Ele tá ali a todo tempo. Jean não tem dificuldade no sono, mas tem crianças que têm dificuldade no sono, que grita, que chora, que tem propensão à convulsão. Diga aí uma mãe, como é que a mãe vai conseguir dormir sabendo que seu filho vai poder convulsionar a qualquer momento? Não dorme. A gente não consegue parar, entendeu? E tem os momentos bons, né? Quando meu filho consegue desenvolver uma atividade nova, eu fico feliz, eu posto. Geralmente o povo diz, você nunca posta Jean em crise, porque eu não acho legal. Né? Não é que eu quero esconder, não, eu digo a todo mundo, Jean tem muita crise, ele faz muita birra, é muito difícil pra mim, eu tenho que ensinar Jean, por exemplo, essa semana passada eu recebi, ele chegou em casa na verdade,
E ele batia na cabeça, aí falava assim, ai, ô tia. Aí eu disse, Jean, tá vendo ou tá fazendo alguma coisa com alguém? E aí eu fui falar com a professora dele. E ele tava batendo nos coleguinhas, né? Ele batia na cabeça do coleguinha, aí o coleguinha dizia, ai, ô tia. Então, para eu ensinar ele que aquele comportamento não pode, isso aí é, pelo menos com o Jean, é 1 a 2 semanas. Para ele começar a entender que aquilo não pode, que aquilo dói, que machuca, que não é legal, né? Porque ele acha engraçado quando a criança diz, ai, ô tia. Aí ele começa a rir. Então, assim, a gente não para, é muito difícil, né? Você ter que sair com seu filho e você sentir os olhares de preconceito, de exclusão, de ter uma festinha e a gente não poder participar, porque ou ele não foi chamado, ou às vezes é muito estímulo para ele e a gente sabe que vai acabar desorganizando. Tem muito isso de entender a linguagem da criança, né? Você viu, foi todo um... eu tava reparando todo o contexto, né? Como ela entende a linguagem e aí sabe o que está acontecendo, né? Mas para isso é toda uma questão de preparo. E aí você tava falando aqui em off antes que a André até tava brincando aqui, né? Psicóloga, é cuidadora, né? E aí você se formou, você tem essa vontade também de se formar realmente assim nessa área, já que você já tem todo esse conhecimento, né, sobre... Porque você acaba que você vai, né, recebendo tanta informação, que você... Eu acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que uma mãe, né? Uma mãe, né? Eu já pensei, principalmente em fazer pedagogia, porque eu acho que também uma das maiores dificuldades da gente é a gente ser entendido e compreendido no ambiente escolar. E é onde eles têm às vezes mais dificuldade, porque em casa eu consigo entender o que ele quer, por que ele tá daquele jeito, então eu consigo driblar as crises, né? E na escola não. Eu já pensei sim em fazer pedagogia para fazer especialização em crianças com transtorno, né? Com o transtorno do autismo, para poder ajudar. E sempre que eu gosto muito, eu disse a vocês, eu falo muito. Sempre que eu encontro uma mãe que é mãe de autista, né, que está passando pela mesma situação que eu sempre tento passar para ela, na maioria das vezes, as coisas boas, que eu consegui. Eu vi isso e deu certo. Eu fiz isso e deu certo. Não vamos desanimar, porque não para, como eu disse a vocês, é 24 horas. Né? Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer uma graduação, me especializar na área, que eu acho muito importante, até mesmo porque a gente quase não tem profissional voltado para essa área e na maioria das vezes é por causa do preconceito. Sim. Porque é muito difícil. Não, e falando um pouco do preconceito, o que às vezes acaba sendo bem difícil, pelo menos pelo que eu vejo, é a questão do preconceito entre as crianças. Porque, por exemplo, a partir de um filho que tem o espectro autista, ele ser um pouco difícil de conviver, as próprias criancinhas ao redor já acabam se afastando, né? Às vezes até na inocência, né? Mas, tipo assim, eu acho que cabe ao professor, ao profissional que está ali tomando conta, trazer essas crianças e mostrar que é normal, não é? Que é só o jeito dela que é diferente. Você acredita que seja assim também? Porque o que me dói é, às vezes, eu vejo meu irmão querendo brincar e as crianças ficam, não quero não, não sei o quê. E você percebe, a gente que é adulto, a gente percebe que ela não quer brincar. Tudo bem que ela não está sendo preconceituosa, mas na inocência, porque sabe que porque meu irmão é difícil de lidar, entendeu? Você acaba passando por isso também. Sim. Na escolinha, né, que a gente estuda, é bem tranquilo para mim. Elas incluem muito. Dia 2, né, foi dia 2 de abril agora, foi o dia da conscientização do autismo. E elas fizeram, na semana seguinte, aulas para as crianças entenderem, né? Eu também fui até a diretora, perguntei se os pais dos alunos da turminha de Jean tinham consciência de que ele é autista, né? Que ele tem as limitações. E aí foi uma discussão lá no grupo e as mães me acolheram muito bem, né? Graças a Deus. E Jean, com os coleguinhas, ele não consegue brincar, assim, não consegue socializar. Mas é muito bonito, teve a festinha do Natal deles, e na festinha do Natal, quando Jean chegou, teve um coleguinha que fez, mamãe, Jean chegou.
E isso é muito bom pra gente, porque a gente vê que o nosso filho tá sendo incluído, né? Ele não sabe falar algumas palavras. E tem uma coleguinha da sala dele que a mãe dela me disse que ela chega vibrando quando ela consegue ensinar uma palavra Jean, né? Então isso é muito bom, mas isso acontece na escola, certo? É a minha realidade da escola de Jean. Mas fora, já aconteceu isso que aconteceu com seu irmão. Das crianças deixar ele de lado, falar com ele não olhar na maioria das vezes e sair e tal, né? Não chega a ser um preconceito porque na maioria das vezes as crianças são inocentes, né? E na maioria das vezes também tem a questão da sociedade, do que é normal para a sociedade, que a gente já carrega, querendo ou não, aquilo, desde pequeno, que é o que a gente vê, o que a gente sabe, né? Exato. Que pra gente é normal. Acho que foi o timer, André. Só tô ligado novo. Aqui, o A desligou aqui, pessoal. A gente se assustou. Mas eu acho que foi só o timer que parou. Mas é isso, né? A gente tá falando um pouco desse preconceito e eu pergunto porque eu me preocupo muito nessa questão, né? Porque em casa tudo bem, ele tá num ambiente ali que tá todo mundo protegendo Isso. ele, né? Mas aí eu fico, poxa, na escola, será que os professores estão... Lugar. Aconteceu uma situação comigo, eu estava no aniversário de uma priminha dele, um bolinho simples, e Jean correndo, né, de um lado pro outro, inclusive eu tava grávida dela. E aí ele correndo, e eu aqui acolá, ia atrás dele e tal. Quando ele correu para um canto escuro que eu passei, aí a mulher olhou pra ele e disse, ele é esquisito, né, esse menino? Falou com a outra. Tem horas que a gente consegue respirar, consegue se acalmar, consegue passar uma informação, mas tem horas que a gente já passa tanta coisa, a gente já é tão julgada, a gente já é tão excluída, que chega uma hora que aquela água transborda, né? E aí foi assim, automático, eu olhei pra cara dela e disse, não, meu amor, ele não é esquisito, não, ele é autista, agora você é esquisita. Aí fui, peguei Jean e saí. E outra coisa que eu passei na gravidez dela, quando eu descobri que estava grávida, eu numa roda de amigos, a pessoa me deu os parabéns, disse que estava muito feliz, aí, que venha com muita saúde. Aí, em vez de ela ter parado ali, ela olhou pra minha cara e disse, não vindo como Jean, você já tá no lucro, né? Aí pronto, foi aí. Isso aí foi uma machadada pra mim que eu não consegui nem responder. Eu não consegui responder. Eu disse aqui no início que a gente não acorda e diz, eu vou ter um filho autista. Mas não é pelo autismo que a gente deixa de amar o nosso filho, de lutar por ele, né? Não é porque ele tá nessa condição que eu vou dizer, mulher, tomara que não venha como ele. Jean, ele não é agressivo. Jean é uma criança extremamente amorosa, extremamente sorridente. Ele é muito palhaço, ele gosta muito de fazer a gente rir. Tipo, ele fica fazendo coisas para que chame a nossa atenção e a gente ria. E, sinceramente, eu não trocaria. Eu vou dizer a você que eu não pensasse, se Jean não fosse autista, como é que ia ser? Como é que a gente ia ser mais assim? Será? Mas isso não tem nada a ver com o meu amor por ele, né? Ele é meu filho. E se ela for autista, eu vou amar ela da mesma forma. Não, né? Tem. Não. Eu acho que, não sei se aconteceu com você, mas a minha família é muito, assim, desapegada. É cada um por si, vai. E quando meu irmão nasceu e foi diagnosticado com a síndrome de Down, parece que a família se uniu, pô. Parece que ele trouxe uma união, assim, pra família e todo mundo ama, todo mundo quer ir lá em casa, abraçar, beijar, conversar. E, tipo, ele trouxe isso. A não ser que Jean acabou trazendo isso também. Acontece muito na minha casa. A minha família e a família do meu esposo, elas acolhem muito o Jean. Sabe aquela coisa que você tá num canto, aí todo mundo diz, deixa ele à vontade. Deixa ele tranquilo, deixa ele correr. Às vezes eu não consigo fazer algumas coisas, eu vou fazer pra você. E o ambiente familiar é totalmente importante, né? Muito importante. Desenvolvimento, né? Muito, muito importante, porque acolhe, protege, né? Ensina e não deixa a gente sozinha, porque é muito falado do autismo, mas às vezes esquecem a mãe, o que a gente passa. Não sei se vocês já viram, quem é mãe de autista posta muito. Que o emocional de uma mãe atípica, né, é comparado com saudade em guerra. Porque a gente não para, né? É estressante demais ele tá lá no meio de uma crise, ou crise ou birra,
que tem muita birra também. Ele tá lá e você, escutando uma pessoa, é só bater. Se ele já tivesse levado uma tapa segura, gente, você pode bater em Jean 10 mil vezes. Ele 2 minutos depois ele vai estar fazendo a mesma coisa. E eu vou passar o dia batendo no meu filho? Não tem como. A gente não precisa que você chegue para dizer é só fazer isso, é só fazer aquilo, porque a gente sabe o que é para fazer. Só que às vezes a gente tá tão cansada e não tem o apoio que não consegue fazer. A gente às vezes deixa, né? A importância, quando eu saio com ele, né? A gente nunca deixou de sair com ele para nenhum canto. Eu vou para churrasquinho, eu vou para praia, eu vou para lagoa, eu vou para aniversário. É estressante, é agoniante, é cansativo. Eu chego morta, mas eu levo. Tem uma festa, vai. A gente vai. E minha família é toda assim. E quando eu tô lá, que ele não tá conseguindo se organizar, aí chega meu pai. Vem cá, Jean, vamos fazer isso. Chega o primo do meu esposo. Vem aqui, vamos correr. Ou então deixa ele correr e fica só observando ali. Isso é muito bom pra mãe. Isso é muito bom pro pai. Porque a gente não para. A gente não tem aquele negócio de dizer eu vou deixar de lado e pronto. Não. Não é uma criança que eu levo para um canto e diga, não, ele entra e sai sozinho do pula-pula, ele não vai correr para a pista. Jean corre, porque ele não tem noção do perigo. Então eu tenho que estar 24 horas grudada nele. Ele não sabe que se ele pegar uma faca e passar no braço dele, aquilo vai doer nele. Que o fogo, na maioria das vezes, vai machucar. Ele não consegue entender isso. Que o carro se passar e bater nele... Eu tenho até uma experiência com isso. O meu irmão ele tem um pouco disso. Eu outro dia tava brincando com ele, faz um tempo já, ele era menor. Aí ele caiu e ralou o joelho. Aí se levantou, fez nem aí. Eu acho que, assim, né? Um absurdo que eu vou falar agora, mas tipo assim, parece que não sente dor, isso. Né? Parece que não tá nem... É isso que acontece. Pronto, ele cai, eu acho muito interessante. Ele é muito, assim, forte. Tipo, se ele deitar no chão, só quem consegue levantar sou eu. O pai dele tem quase 2 metros de altura, não consegue levantar. Eu não sei o que ele faz. Aí eu vou, invento uma brincadeira, canto, danço, faço cosquinha nele, ele vai e se levanta. E ele levou uma topada, né? Arrancou lá o pedaço do dedo. Ele parece não reclama, que não né? aconteceu nada com ele. O que faz, às vezes, assim, ele chorar é quando, tipo... ele me vê nervosa, ele me vê que eu tô chorando, ele vê que eu fiquei chateada com ele. Se ele vir que eu mudei o tom de voz, falei mais sério com ele, aí ele já fica sentido, né? Já dói nele. Mas assim, na maioria das vezes, do joelho pra baixo é só hematoma. Chega roxo. Né, que às vezes eu fico, menino, onde foi isso? Eu não vi isso, o que foi isso? Às vezes mãe faz isso também. Foi isso aqui em tu. Eu não consigo saber porque ele não consegue me dizer. Né? Às vezes ele diz indiretamente, que foi o que aconteceu da escolinha aqui. Ele estava tentando dizer o que estava acontecendo, só que não me disse que era ele que estava fazendo. Né? Não, e aí, Kaliana, a gente conversou já bastante, né, sobre a sua percepção enquanto mãe, e aí a gente se depara com esse mês em conscientização, né? Teve o dia dia 2. O dia 2, né, que foi o dia do como é que chamou? Da conscientização. E aí todo esse mês o pessoal trabalhando, né, em relação a isso, a levar essa temática para a escola, jornais, entrevistas, né, e conversas para mostrar para a sociedade em geral que acontece, que isso é uma realidade já de algum tempo, que a sociedade precisa olhar para isso. E aqui em Macaíba, a gente vai ter aqui dia 27 de abril, né, a caminhada. E aí você pode falar um pouco sobre como é que vai ser, o que você sabe sobre a caminhada? A caminhada a gente decidiu através do grupo de mães, né, que a gente tem aqui em Macaíba, famílias atípicas, né, porque... Tem a questão dos pais que participam, tem a questão de irmãs, tias que cuidam também. E aí a gente tirou de mães atípicas para famílias atípicas. A caminhada, a gente teve essa ideia a partir do momento que a gente foi para dia 1º, uma que teve no bairro Jardins, em São Gonçalo. A nossa amiga Magali, ela organizou. E depois que a gente saiu da caminhada... muitas mães do grupo vieram no meu privado. Kaliana, vamos fazer. Kaliana, vamos organizar aqui. Gente, é muita coisa. Eu tenho 2 crianças, mas vamos. Aí a gente decidiu fazer a caminhada de conscientização
porque embora eu acho que Macaíba tenha muita criança dentro do espectro do autismo, mas ainda é uma cidade que precisa muito de conscientização. Muito, muito mesmo. Locais, a própria população em si. Né? E a gente está fazendo essa caminhada, né, para que as pessoas vejam quem são os nossos filhos e quem somos nós. Né? Que a maioria das vezes a gente deixa de ir para um canto porque tem vergonha do que ele vai fazer, né? Tem a questão do estresse que vai ser. Então, o motivo da caminhada é conscientização. É para que as outras famílias típicas de Macaíba possam nos enxergar e ver, né, que também tem a gente, que o autismo está presente e está muito mais presente agora. E eu acho também que o que acontece é que tem muitas mães, né, que têm filhos autistas e, tipo, às vezes não sabe lidar, né, porque não tem um acompanhante, não tem ninguém na família que indique, que vá para um psicólogo e tal. No caso dessas mães, como é que elas fazem até, sei lá, para entrar em contato com vocês, para de alguma forma vocês ajudarem, para a família que, tipo, quer ser acolhida, como é que é? Esse grupo é só um grupo assim que vocês criaram para, tipo, vocês conversarem entre si? É um grupo de apoio? Como é que está funcionando? O grupo ele foi inicialmente criado voltado para a gente ir para caminhada em São Gonçalo, né? Só que tomou uma proporção que a gente não imaginava. Hoje a gente tem mais de 80 mães, pais e familiares no grupo. E é uma rede de apoio. Por quê? Porque a gente não trata lá só da caminhada. Mas muitas vezes o que acontece com meu filho, eu coloco lá e outra mãe diz, aqui também acontece. A gente vê que a gente não tá só, porque o autismo é muito solitário, ele deixa a família muito solitária, né? Então a gente consegue ter um apoio, uma fortaleza naquele grupo. Porque tem dia que eu não tô bem, mas tem outra mãe que já passou por aquilo que ficou bem e ela consegue me ajudar, né? E a proposta da gente, né, quando a gente criou o grupo, eu criei o grupo e veio pessoas para somar, inclusive André, né? André de suma importância no nosso grupo da gente, ele é pai de uma menina autista e tá na organização comigo da caminhada, né? Tá nos ajudando a ter um norte, como fazer, o que procurar. E a nossa ideia, após caminhada, é criar, assim, quem sabe, uma associação dos autistas aqui em Macaíba, dar um apoio a mais para as famílias, né? Procurar correr atrás para aquelas famílias que não têm conhecimento do que fazer, como fazer, quem procurar, né? Então, o nosso propósito do grupo inicialmente era a caminhada, mas hoje a gente tem esse outro objetivo, que é ajudar outras famílias, né? E aí a caminhada acontece dia 27 de abril, às 3 horas, a concentração na Praça do M. Isso. Fica o convite para você que quer Todos participar, são convidados, né? Todas as mães, pais, familiares. Quem também não tem filho, né, com autismo, pode ir se juntar a nós, né? Conhecer um pouco da nossa luta e vestir a nossa camisa, porque não é fácil, gente. A gente precisa que a sociedade se conscientize e esteja ao nosso lado. Então, você, quinta-feira, é um local bem central, né, aqui na cidade. A gente vai estar com nossas crianças lá. Vão ter profissionais para também falar um pouco sobre o diagnóstico, né, que muitas vezes a gente acha que é um atrasozinho besta, algo do tipo, para o nosso conhecimento, e vai ser muito importante a presença de cada um de vocês. É isso aí, pessoal. Fica o Feito o convite. convite. Vamos dar uma força também lá no Deixe Quieto, né? A gente vai colocar as datas lá, o horário e o local que vai ser a caminhada. Tá? Então entra no link, né, que está na descrição. A gente também vai, de alguma maneira, tentar deixar algum contato seu, algum contato de alguém para o pessoal que queira entrar no grupo, queira participar, para facilitar, né, esse contato. E só uma última mensagem. Pais e mães, não tenham vergonha, procurem ajuda para que seus filhos eles tenham o tratamento necessário, para que o autismo seja amenizado, né, e a gente consiga, como é que eu posso dizer, a gente consiga driblar essa questão do autismo que é tão pouco falada, né? Que o autismo não seja divulgado só apenas no mês de abril, mas que seja uma temática que sempre esteja em todos os meses, para que a sociedade aprenda, a sociedade conheça, né, o que a gente passa e como é, porque o autismo hoje é no meu filho, né? Mas o número está aumentando.
a cada 36 crianças, um é dentro do aspecto. E isso são dados já, assim, de anos desatualizados. Imagine como é que está agora. Entendeu? Que não teve outra pesquisa. Então, corram atrás, busquem profissional, enfrentem as dificuldades, procurem mães que já passam por essa situação e o principal, não tenham vergonha. Não tenham vergonha. É isso aí, Padinho. Mais alguma dúvida? Foi bom esse papo, hein, cara? Rapaz, foi de extrema importância, né? E de extrema importância para a sociedade em geral, para a gente começar a observar e olhar com cuidado a situação do próximo, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um próprio irmão, um parente, e às vezes a gente não consegue enxergar pela própria ignorância, né, da sociedade. Para mim foi muito bom por isso, porque às vezes a gente fica querendo saber como lidar. Às vezes, por exemplo, no ônibus, quando eu estudava, eu era rotineiro. Toda a vida essa mãe ia com o filho autista e, assim, no meu ponto de vista, era um autismo um pouco severo. Que às vezes ele pegava o braço dela com força e ela ficava, tá machucando, pare, pra tentar. E tipo assim, às vezes eu queria ajudar, só que eu ficava, como é que eu vou? E esse papo, ela nos mostrou diversas formas, né, que a gente pode lidar em crises, como pode lidar para brincar, para chegar, para mostrar um afeto. Acho que a galera de casa também conseguiu tirar um pouco de proveito nisso, né? Amiga André Arruda, você quer fazer o convite para aquela palestra que você estava falando? O espaço é seu. Vai. Vou até dar licença aqui para André chegar aqui nos nossos estúdios. Parabenizar inicialmente ao Deixe Quieto, né, pelo espaço cedido às famílias atípicas. Dizer que o Ministério Público vai estar de 24 a 27 lá na Praça do M, fazendo um atendimento volante. Então, se você tem alguma questão que você quer se esclarecer, até mesmo como é que funciona o Ministério Público, para que serve, então vai lá, esse atendimento volante. E no dia 25 vai haver uma palestra, só que essa palestra está sendo focada para pessoas que vão ser formadores de opinião, pelo que eu entendi. Então, algumas vagas estão disponíveis para o Ministério Público, está cedendo para profissionais aqui na cidade. Então, procure saber se sua instituição recebeu o convite. E nós estamos tentando colocar algumas das mães que já fazem parte desse grupo, que está sendo entrevistado hoje aqui, né, representada Keila, e a gente quer que você procure informação de qualidade. O importante é isso. Então essa palestra vai falar sobre comunicação não violenta aplicada a cuidadores de idosos, adolescentes e pessoas com deficiência. Então isso é muito importante. Saber quem foi para essa palestra, quem participou e depois conversar com essas pessoas, porque elas podem até ser entrevistadas aqui no Deixe Quieto para dizer a importância desse tema. Isso é um tema hoje. É muito importante. É um pouco do que a gente estava conversando aqui, né? De como a gente falar, de como a gente agir, e vai ser ligado a pessoas com deficiência e idosos, né? Como a gente vai poder, de certa forma, nos comunicar com essas pessoas. Entender que muitas das vezes a gente não conhece essa tecnologia e está agindo no nosso modo, né, de educação que recebemos, nosso modelo de educação, a gente está agindo de forma violenta sem saber que está sendo violento. Então, muito obrigado pelo espaço e dizer que aguardamos vocês na caminhada dia 27, 15 horas. É isso aí, pessoal. Padinho, ainda vai falar alguma coisa? Ou eu já posso... Pode iniciar. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nosso link lá do Instagram tá na descrição. Você que é mãe atípica, você que é pai atípico, entre em contato. Quer fazer parte do grupo, a gente vai de alguma forma deixar o contato lá, né, para você entrar em contato com o pessoal. E é isso aí, tamo junto, até a próxima. O Deezer chegou na City Banda Larga. Mais velocidade e mais entretenimento. 300 mega por apenas